Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma madrugada com vocês. E pode mandar mais convites. É bom, é muito bom, né? Compartilhar o pão da vida. Assim, é algo assim que Deus ele me deu há alguns anos. Eu não tenho dom da palavra, mas Deus nos inspira, né? E eu só gosto de falar. E, né, que Deus possa nos usar agora, nesse momento. Então, capítulo 31, Patriarcas e Profetas, ele fala sobre o pecado de Nadab e Abiú. Eu tirei 5 pontinhos aqui, que assim é importante, né, observar. A primeira é sobre a escolha do sacerdote, sobre a cerimônia que estava acontecendo, e assim, o desenrolar, né, de como tudo aconteceu, né, os detalhes, assim, foi assim, chamou muita atenção, né? É, no caso, essa cerimônia, ela durou 7 dias, né, a consagração ali, toda a preparação, e assim, como as coisas de Deus, nada é feito assim, vamos fazer, né, tudo é preparado, tudo dentro da ordem, tudo dentro da instrução, né, de como deve ser feito, né? Quando a gente vai fazer um programa na igreja, a gente não faz assim, né, de qualquer jeito. A gente tem toda a preparação, todo um programa, toda uma liturgia, né? E essa cerimônia foi da mesma forma, como tudo que é de Deus é com ordem, né? E Deus ele passou a instrução de tudo que deveria ser feito. E durante os 7 dias, né, os veteranos, né, digamos, eles mostraram como deveria acontecer. Cada dia tinha uma cerimônia especial, né? E foi conforme Deus tinha ordenado. E tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, tudo foi assim magnífico, né? O povo viu ali que Deus aceitou a oferta, que Deus consumiu ali a oferta, né? É, é, mostrando, né, o agrado, mostrando que ele se agradou, que ele gostou, que ele amou o que tinha sido ofertado, como tinha sido ofertado. E no 8º dia, né, os novatos, né, eles iniciaram o seu trabalho. E nesse momento eles tinham uma função a fazer, um serviço a fazer, né? E 2 deles, digamos assim, eles desviaram do que tinha sido ordenado, porque quando era dado a oferta, né, o fogo deveria ser o quê? Um fogo santo para consumir, e não um fogo comum, né, como já havia acontecido desde o início. E naquele momento ali, Nadab e Abiú, eles fizeram de forma contrária, né, à ordem de Deus. E por este pecado, né, por este erro que foi cometido, eles foram consumidos naquele momento. Então, assim, diante do povo, que quando viram no início, né, da cerimônia, durante os 7 dias, que Deus aceitou ali a oferta, eles ficaram maravilhados com aquilo, né, com aquele acontecimento, e eles viram, né, o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, e eles louvaram, eles adoraram, eles naquele momento, eles sentiram, né, eles sentiram como se eles estivessem diante ali, né, visivelmente do próprio Deus, é tanto que o livro fala que eles baixaram a cabeça, eles adoraram, eles temeram, eles respeitaram, né? E diante daquele momento ali, eu fiquei assim imaginando, né? O pai, a família dos 2 sacerdotes, né? Nadab e Abiú, que estavam ali e presenciaram, né? Esse acontecimento. Mas aí vem a pergunta, né? Por que
eles fizeram de forma diferente? Por que que eles não seguiram a instrução, né, passada? E a gente, entrando mais a fundo no livro, vê, né, percebe que a educação deles não foi uma educação firme, né, sólida, ali diante daquilo que é certo, diante daquilo que é errado. Não foi uma educação firme, né? Arão, ele, digamos assim, ele falhou nesse ponto. Durante a juventude deles, né? Até no deserto, no Egito, né? Eles não tiveram esse ensinamento assim firme, sólido, zeloso, respeitoso daquilo que era santo, daquilo que era de Deus. Eles não tiveram, eles tiveram a instrução, só que não foi aquilo firme. Aí me faz assim pensar, será que como é que está o ensino, né, da nossa juventude? Como é que estamos ensinando os nossos filhos? Né? Eu fiquei assim pensando, analisando, de Senhor, né? A gente tem que ter essa preocupação. Lá em Provérbios fala, né? Ensina o teu caminho, ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E ainda quando for velho, não se desviará dele. A importância, né, de você ter esse cuidado, de você ter esse zelo, né? Porque vai diferenciar no final, né? Quando eles tiverem no momento final da jornada, né? As escolhas que os filhos vão fazer, né? Então, aqui, essa falha levou eles a não terem a firmeza nessa separação, né? Aí, o primeiro ponto, no caso, foi a escolha dos sacerdotes, aí veio aí a morte, né, dos dois filhos de Arão, e naquele momento, quando houve essa desobediência, eles pagaram com a própria vida. Aí alguém pode até pensar assim, mas eles eram sacerdotes, eles buscavam, estavam ali à frente, tiveram o privilégio de contemplar, né, a luz, né, de Deus ali, Deus, conversar com Deus ali, junto com Moisés e Arão, ter essa oportunidade de ficar, né, um pouco de tempo ali diante da luz divina. Que para nós hoje, se nós fôssemos ver, né, como Saulo, né, Saulo quando viu a luz, né, que vinha de Jesus, ele ficou cego, né, naquele momento. Aí eu penso assim, como seria? Nós ficaríamos cegos diante dessa luz, seríamos consumidos, eu digo na literal, né? Porque quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, quando nós nos colocamos diante dessa íntima consagração a Deus, naturalmente, a gente tem essa luz divina, né? Não é à toa que a nossa mente abre, o nosso pensamento muda, não é verdade? E naquele momento, eles acabaram pagando, né? Diante do erro que foi cometido, né? Nadab e Abiú. E vem mais um porquê, né? Vem mais um porquê que o livro fala. Na pregação passada, eu falei, há uns meses, né, atrás, sobre a questão da alimentação, né, da temperança. E foi um dos pontos que levou a Nadab e Abiú a cometer essa falha, né, esse erro que foi fatal. Que o livro fala, né, que Nadab e Abiú nunca teria cometido aquele pecado fatal se não houvesse primeiramente em parte intoxicado pelo uso livre, né, do vinho. Ou seja, né, eles estavam embriagados, né? Eles não estavam quando se entorpece a mente,
acontece muito, o André, às vezes, até essa semana a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre a questão da alimentação, e uma pessoa comentou sobre outra que, fulano come isso, fulano come aquilo, fulano toma isso, fulano toma aquilo, né? E eu fiquei assim, sério, né? Eu fiquei assim admirado pelo assim o conhecimento que a pessoa tem e ainda assim, né? E ainda assim usufruir, usar desse tipo de alimento, né? E que muda, assim, a pessoa, como o livro aqui diz, né? Que quando você embriaga a mente, você vai perdendo a noção daquilo que é certo, do que é errado. Mas é só uma vez. Foi só um pouquinho, né? Tudo vai ficando, vai intoxicando, não só o organismo, mas também a mente, vai alterando, né? Ellen White, ela fala que se nós buscássemos mais dessa pureza, né, a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos hábitos, né, a maneira não só de pensar, mas ia refletir no agir, né, até mesmo para entender aquilo que Deus está mostrando, que às vezes assim acontece coisas que Deus assim ele só falta desenhar, passar ali e desenhar, né? Deus vai mostrando aí a gente não consegue entender a mensagem, não consegue entender a palavra, porque a mente está corrompida, que foi o que aconteceu ali com Nadab e Abiú. E eu vou ler aqui o que diz aqui, um ponto que eu grifei aqui no livro, que diz o seguinte, ó. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Declara pelo profeta: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Olha só, a obediência, ela leva à bênção, né? Ela leva a milagres, ela leva a coisas boas, né? Toda ação tem uma reação. E quando nós escolhemos fazer o contrário, a gente faz, às vezes até assim, não, mas é só uma vezinha, né? Deus vai perdoar, né? É só uma vezinha, vai passar despercebido. Quando nós escolhemos fazer o contrário daquilo que Deus ordenou, vai ter uma consequência. E ela não é boa, né? Diante do correto, diante da obediência existe a bênção, mas diante da desobediência vem a maldição. Infelizmente né, é isso. E isso é o que nos faz diferentes, né? Isso é o que nos separa. Isso é o que vai fazer com que no final seja separado o bem do mal, o justo do injusto. É a diferença da escolha dos atos, né? Aquilo que nós vamos escolher seguir, né? E lá em 1 Pedro, gostaria de ler aqui com vocês, 1 Pedro 2:9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas
para a maravilhosa luz. Amém? Então, irmãos, diante desse acontecimento, Nadab e Abiú, eles foram separados, né, para ser a geração eleita, os homens santos, né, e levar a mensagem. E assim como nós hoje, nós somos separados, escolhidos. Possa ser até que irmãos pensem aí, né, na sua casa, pensem assim, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Você foi escolhido, você não está aqui por acaso, não está recebendo essa mensagem por acaso, né? Deus, ele vai capacitar, Deus, ele já escolheu. E nós temos que exercer, procurar exercer aquilo que Deus ordenou. Naquele momento que aconteceu, deles serem consumidos, todo o povo estava lá, assim, como eles viram que a oferta foi aceita por Deus, eles perceberam que Deus não aceitou o erro, né, de Nadab e Abiú. E naquele momento Moisés, né, chegou para Arão, né, e os irmãos, né, de Nadab e Abiú, no caso os outros 2 filhos de Arão, e falou que eles não poderiam se lutar, né? Naquela época eles tinham o costume de rasgar suas vestes, né? A gente vê em vários livros, né, em várias histórias bíblicas, que alguns se sujavam de cinzas, né, em forma de luto, né, de mostrar ali a indignação, o luto, enfim. E naquele momento, a família ela não poderia fazer aquilo. Eles tinham que continuar ali firme, né, na adoração. E imagine aí um pai que vê o seu filho ser ali consumido, né, fulminado, seus 2 filhos, e ele naquele momento ele não se desesperar, ele não, eu fiquei assim imaginando, né, como Arão foi forte, né, e os outros 2 irmãos também. E eu fiquei pensando como eles conseguiram ali diante de Deus se manter firme, não chorar, não demonstrar, né, e o livro, né, mais na frente, ele vai revelando, né, a compreensão que aí entra o terceiro ponto, eles reconheceram o pecado dos 2 sacerdotes. E isso me levou a imaginar na volta de Jesus, porque, infelizmente, nem todos vão. Infelizmente, assim, possa ser assim que a gente vai ver muitos dos nossos ficando. E assim, naquele momento ali, como vai ser para nós? Vai ser semelhante como foi para Arão e os irmãos, né? Os seus outros 2 filhos. Naquele momento, Deus tinha dado instrução de tudo, como deveria ser feito, e Moisés passou essa instrução, que foi divino também, né, para Arão. E assim eles fizeram, eles obedeceram, eles aceitaram, né, que vem o 4º ponto, né, eles aceitaram o plano de Deus. Reconhecer o pecado não é algo fácil, principalmente quando é o erro de um filho. Quem é pai sabe, né? Não é fácil saber que o filho tomou uma decisão errada, mas como toda, né, ação tem a reação, eles pagaram pelo erro, o pai reconheceu que eles estavam errados e que eles aceitou o plano de Deus, porque o plano de Deus sempre é o melhor. O plano de Deus sempre vem a bênção, né? Sempre tem a bênção
diante da boa escolha. E eles não murmuraram a Deus, eles não choraram, eles não rasgaram as vestes, eles continuaram firmes, eles continuaram ali perante Deus, adorando, glorificando. E eles sabiam, né, que tudo que tinha sido feito até ali tinha sido sobre a mão de Deus. E desde de quando eles saíram do Egito, Deus veio fazendo milagres, porque ali Deus ele não queria destruir o povo, ele queria abençoar, ele queria separar, ele queria deixar o povo, porque imagine aí, se o sacerdote, aquele que foi escolhido, né, para contemplar a luz divina de Deus, cometeu o erro e foi perdoado, como seria o povo? Como o povo viria? Como o povo reagiria? Se durante a gente vê a jornada pelo deserto, por várias e várias vezes o povo se indignou, o povo murmurou, o povo reclamou. Imagine aí como seria, né? A pessoa pode pensar assim: mas eles eram tão íntimos de Deus e Deus fez aquilo. Mas a gente pensar assim, nós aqui estamos murmurando, né? Quanto mais íntimo, mais exemplo devemos dar. Quanto mais íntimos de Deus, mais cobrados nós vamos ser. Não é verdade? Então, eles reconheceram ali, né? Eles sabiam que da cerimônia, sabiam de sua obrigação e responsabilidade. Os meninos, os dois, né, Nadab e Abiú, eles sabiam o que deveriam fazer, mas eles se deixaram levar pela intemperância, né, do comer e do beber, e naquele momento eles perderam a noção do que deveria fazer, do que deveria ser feito. Mas se eles estavam embriagados, então eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam, porque eles sabiam que eles deveriam fazer aquele ritual. Então, por que eles não se cuidaram? Não é verdade? Porque eles se deixaram ser levados por isso. Então, o pai e os irmãos, eles se mantiveram firmes, né? Eles adoraram a Deus. E, depois disso, eles se consagraram. Né? O povo viu ali que o corpo, né? A mente deles deveria estar o quê? Sóbria, deveria estar pura, diante das responsabilidades, diante do compromisso que eles deveriam fazer. Assim, eu busco assim para nós hoje, né? Nós temos o nosso compromisso, por mais que aqui na sala não tenham pessoas que tenham seus cargos, mas pelo fato de você conhecer a palavra, você tem que buscar da mesma forma esse cuidado, essa temperança, porque você tem a responsabilidade dentro do seu lar. Você tem essa responsabilidade na sua vizinhança, né? Qual exemplo vocês estão passando, né? O que vocês estão buscando, que tipo de alimentação, que tipo o que estão bebendo, né? O que estão vestindo, qual mensagem estão passando. Todos nós, independente de ter cargos ou não, de cantar, de pregar, de ser intercessora ou não, todos nós temos uma missão. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente deve compartilhar dessa luz, né, desse amor. Então, lá em Coríntios, em 1 Coríntios, eu vou ler aqui para vocês. O segundo ponto que eu marquei, que diz assim, pela intemperança, porém, perderam a idoneidade para o seu santo ofício. A mente lhes tornou confusa e embotada as percepções morais, de modo que não podiam discernir a diferença entre o santo e consagrado. Todos os que ocupavam posições de responsabilidade sagrada deveriam ser homens
de estrita temperança, para terem mente clara, a fim de discernir entre o reto e o que não é, para terem firmeza de princípio e sabedoria, para administrar justiça e mostrar misericórdia, né? O amor de Deus por nós é da mesma medida da sua justiça por nós. E assim nós devemos ser uns com os outros também. Diz mais aqui, como podemos, então, atingir a norma dos requisitos divinos? Vocês acham que é difícil? Né? Fica essa pergunta. Mas aí vem aqui a resposta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes recebido de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, aos quais são de Deus. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala sobre isso, se vocês quiserem ver, né, com mais cuidado depois. E ainda diz mais, lá em 1 Coríntios 10, 31, fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 3, 17 diz: a igreja de Cristo, em todos os tempos, é dirigido este aviso solene e terrível: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nós somos, como foi falado no verso inicial, né? Nós somos separados, nós somos geração eleita, né? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E essa mensagem de hoje, ela se resumiu a isso, né? Que nós devemos nos consagrar a Deus, porque esse corpo, ele não é nosso, ele é de Deus, ele é do Senhor, e esse preço, né, o preço esse templo, ele já foi pago por Jesus na cruz, né? Um preço, assim, que o mundo inteiro não seria o suficiente para pagar, porque é um preço tão alto que nenhuma da riqueza do mundo pagaria pela vida. Uma vida, não é verdade? Uma vida, ela não se paga por um valor que para nós aqui hoje é um valor essencial. Nós somos separados por Deus. E a jornada, né, da nossa vida, agora eu me lembrei da música inicial aí que a irmã Joana escolheu, do Prisma, né? Ser forte e corajoso. A jornada, ela não é fácil, mas aquilo que Deus nos deixou, ele não deixou algo impossível a fazer. Ele nos deixou algo possível a fazer, algo possível a cumprir. E se nós cumprirmos direitinho como manda, né, como ordena o Senhor, nós seremos recompensados, nós seremos abençoados, nós contemplaremos a luz, né, de Deus, a luz divina. E naquele momento nós não seremos consumidos pelo fogo, mas nós nos abraçaremos com as bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa mensagem de hoje vai ficar, né, esse apelo, que nós possamos nos consagrar, que nós possamos nos tornar diferente. Ah, você não come isso, ah, você não faz isso, ah, você não pratica isso. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, não para o nosso próprio, nas nossas próprias vontades, ou mesmo para satisfazer o que o mundo diz, o que o mundo fala, o que a moda, né, hoje induz, né, a fazer. Que nós possamos vigiar,
né, no que comemos, o que bebemos, que nós possamos vigiar o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos de fato separados, somos povo santo, somos geração eleita e devemos dar juízo a isso, tá bom, irmãos? Fica esse apelo, que Deus ele possa nos usar, ele já nos separou, e que nós possamos permitir, né, deixar ser usados por Deus, nos tornar diferente desse mundo, mesmo que nós andemos na contramão, mas o lugar aonde nós vamos chegar, só vai chegar aquele que vai ser firme, aquele que vai ser zeloso, que vai respeitar as ordens, a vontade de Deus. Aqui é só preparação. Aquilo que nós estamos praticando aqui é o que vamos, né, vivenciar no céu, e que nós possamos ser firmes e saber separar o santo do comum. Amém? Fechamos nossos olhos e falamos com Deus. Pai Santo e querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Por até hoje, Senhor, diante de todos os erros que nós já cometemos, o Senhor não ter nos consumido. Mas o Senhor é tardio no irar, e o Senhor tem misericórdia, amor. Mas sabemos que o Senhor tem a justiça. E queremos, Senhor, neste momento, consagrar o nosso corpo, a nossa mente, que é o teu santo templo, e que nós possamos buscar, Senhor, limpá-lo de toda impureza, de todo mal, para que assim o teu Espírito Santo possa habitar, Senhor, neste lar, neste templo, e que dele possa radiar luz e iluminar, Senhor, a outros templos que estão precisando da reforma do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que as pessoas que estão aqui nessa sala, nessa madrugada, Senhor, possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que possa sair dessa sala hoje diferente, com essa mensagem, com esse entendimento que o Senhor passou para cada um de nós. Vem nos usar, faz-nos instrumentos, Senhor, em tuas mãos. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Nós queremos te abraçar, Senhor, nós queremos contemplar a tua santa luz. Amém, Senhor Deus, amém.